Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho o privilégio de compartilhar com você um pouco do estudo bíblico da Escola Dominical. E nós temos o texto, a lição de número 6, que fala o bom pastor e suas ovelhas. O texto tema da Bíblia está em João 10, versículos 1 ao 16, que diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Porém, o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus Cristo está aqui falando aos seus discípulos e falando do seu cuidado, da necessidade e da vontade, necessidade das ovelhas e da sua vontade, do seu querer em arrebanhá-los, em sustentá-los e nutri-los. Por quê? Você deve conhecer a palavra que diz que Jesus Cristo contemplava as pessoas e se apiedava delas porque as via como ovelhas que não tinham pastor. O que é uma característica, o que caracteriza uma ovelha sem pastor? Não em ordem de importância, mas é uma ovelha que está em perigo, porque está sem proteção, correndo o risco de ser tragada por um lobo, por um urso, por um leão. A ovelha sem pastor, ela não sabe que caminho tomar. Por quê? Simplesmente não sabe a rota, para onde ir. A visão é um deserto, a visão é um descampado no qual a ovelha não tem a orientação de que caminho chegar para alcançar o lugar de repouso dela, de conforto. Por isso que está escrito, e obviamente os textos que nós vamos relembrar aqui são todos conhecidos seus. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma. Então, uma coisa que caracteriza Cristo, ou Jesus, como nosso pastor, é a maneira como ele supre as nossas necessidades, a maneira como ele nos orienta
caminho que devemos seguir, o seu poder de proteção, de resguardar as suas ovelhas. A Bíblia diz que ele não só cuida das ovelhas, mas ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, tornando ao Salmo 23, diz que o Senhor é o meu pastor, ou quando for meu pastor, porque se eu tenho que me comportar como ovelha, eu não terei falta de coisa alguma. E aí ele começa a dedilhar as ações do pastor. Diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, qualquer ovelha do pastor Jesus sabe que é só buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas necessidades serão supridas pelo Senhor, que faz deitar em verdes pastos, ou seja, a ovelha deita junto ao lugar da sua alimentação. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Todos nós sabemos, ou vamos relembrar, que a ovelha não toma água corrente. A água corrente quem toma é a corça. Mas a ovelha é um animal melindrado, melindroso. Ela só toma água parada. Então ele diz: guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ou seja, esse senso de ter a subsistência tão necessária faz com que a alma repouse, descanse pelo cuidado do pastor em suprir. Mas também diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É uma direção, uma orientação, um rumo na vida, um rumo na existência. Então, paralelamente ao texto que eu li de João, capítulo 10, existem vários outros, como o Salmo 23, como Mateus 11, dos versículos 28 ao 30. E eu quero, então, conversar com você um pouquinho sobre esse assunto. Uma coisa é o curral das ovelhas. Outro, pelo menos eu penso assim, talvez haja quem pense de maneira diferente. O curral é uma coisa comum aonde a ovelha fica já junto à propriedade do seu pastor. Mas o aprisco, ele tem no deserto. Por quê? Porque existem momentos que o pastor sai com as suas ovelhas em busca de pastagens verdejantes, porque é uma outra característica da ovelha: ela não come grama seca, ela só come grama verde. Então, a Bíblia diz que o Moisés andava costeando o deserto para arrumar lugar de suprimento para as ovelhas do seu sogro, o Jetro. E essa é justamente a forma de se fazer. Se junto à habitação não tem grama para a ovelha se alimentar, o pastor desloca o rebanho e leva ou vai com o rebanho em busca de pastagens verdejantes. Por isso a razão do Salmo 23. Só que nem sempre dá para retornar ao curral das ovelhas em casa com o rebanho. Às vezes tem que pernoitar em pleno deserto. E nos desertos haviam e há, para quem ainda tem essa cultura de criar ovelhas, há apriscos, um local que é feito por amontoar pedras como numa concha afunilada, de formas que as feras não entrem, não pulem, e tem a porta. Então, o pastor encaminha as ovelhas para aquele aprisco e põe os cuidadores à porta, para que não entre fera, para que no outro dia, já bem cedo, possa sair e voltar ao curral em casa. Então, há peregrinações que não há tempo de voltar
para casa. Então, ele guarda no deserto as ovelhas dentro do aprisco. E aí, essa palavra é cheia de figuras, e eu quero voltar a ela, a João 10, quando Jesus Cristo disse que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador, porque vai procurar um caminho escuso, não aquele à vista de todo mundo. E por que não dizer que na nossa vida, aquele que vem para sobressaltar, para minar, para roubar, busca momentos de fragilidades, como a ovelha, quando se distancia um pouco do rebanho, o lobo, então, que vive à estreita para devorá-la, abocanhá-la e devorá-la, aguarda que ela se aventure em algumas passadas fora, distante do rebanho, para que então possa tragá-la, para que não seja alvo do pastor. A Bíblia diz que quando Davi foi lutar com o gigante Golias, está em 1 Samuel, ele disse para o rei Saul, que cuidava das ovelhas de seu pai, e que já houveram oportunidades que ele agarrou na barba da fera e tirou a ovelha das suas garras, que já estava próxima a ser abocanhada e devorá-la, e diz que matou o urso, matou o leão, pôs lobo em fuga por proteger a ovelha. Então, quando eu digo a você, gesticulando dessa forma, eu retrato isso, que o Senhor Jesus, como nosso pastor, nos protege das feras. O Salmo 23 diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, Jesus está dizendo aqui, João escreveu, está no capítulo 10, que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, é aquele que é o cuidador. Nem sempre o dono das ovelhas, mas o pastor das ovelhas. E Jesus, nesse caso aqui, se apresenta como o pastor das ovelhas de Deus. Deus é o dono do rebanho e ele, o cuidador. E a Bíblia diz que ao pastor das ovelhas que entra pela porta, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. A cultura das ovelhas tem uma coisa interessante, não sei se você já viu num breve filme no YouTube, que o pastor tem um jeito de gritar e chamar suas ovelhas, chamar o rebanho. Chama por apelidos, por nome que ele dá, e que a ovelha vai se acostumando, e ela vem e o segue porque conhece, por ouvir, conhece a voz do seu pastor. Que coisa interessante, não é? Da mesma forma, Jesus está dizendo que nós, como ovelhas do seu rebanho, deveríamos conhecer a sua voz, ou algo que autentica que nós somos ovelhas do seu rebanho, é identificar a sua voz. Então ele segue dizendo que quando ele tira as ovelhas para fora, as suas ovelhas o seguem e ele vai adiante delas. Porque, de novo, ele diz, reconhecem a sua voz, mas de modo algum seguirão a voz do estranho. Antes, fugirão do estranho, porque não conhecem a sua voz, não identifica como uma voz de cuidado. E no versículo 6, Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus Cristo disse essa parábola, ou os estava ensinando por parábola, numa associação ao entendimento da cultura da criação das ovelhas, mas diz aqui que eles não entenderam o que ele lhes dizia. E o versículo 7 diz, então tornou Jesus a lhes dizer. Eu faço uma breve pausa aqui, novamente, para falar com você que quando nós não entendemos o que Jesus diz, ele torna a dizer, ele torna a falar,
Por quê? Porque Ele quer que a gente entenda não só que é Ele quem está falando, mas o que Ele está falando. Eu vou repetir. Jesus quer que nós entendamos que é Ele quem está falando e também o que Ele está falando. Quer que a gente entenda, compreenda que Ele está falando, para nós termos relacionamento com Ele. Quer que a gente entenda o que Ele está falando, que é característica de alguém que se aproxima. Então é um pressuposto, eu ouço a voz do Senhor Jesus, me aproximo dEle e tenho relacionamento com Ele. O versículo 8 diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Está falando de pessoas com ensinamentos deturpados, guiando as suas ovelhas por caminhos que não são os bons, querendo-as levar a pastagens que não vai ser confortável, não vai trazer o verdadeiro alimento. E Jesus então na sequência diz, eu sou a porta. Vocês não entenderam o que eu disse? E ele reitera, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. O que o Senhor está dizendo? Que Ele é aquele quem libera o caminho para a ovelha se resguardar do perigo, no aprisco, mas para ela também sair para se alimentar. Então Ele é a porta das oportunidades. Enquanto fala você, eu lhe digo, Jesus é a porta de todas as oportunidades na nossa vida. E Ele segue dizendo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ainda que muitas pessoas digam que quando Jesus diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, ainda que muitas pessoas dizem que isso aqui não é representação do diabo, do inimigo, de Satanás, eu digo, isso é sim, o ladrão aqui personifica o diabo, que veio para destruir as almas dos homens. Então a Bíblia diz que o ladrão, personificando o diabo, vem senão a roubar, matar e destruir. Uma vez falei a vocês, em um tempo remoto, sobre a questão do inimigo vir roubar, matar e destruir. Se vem para roubar, é porque tem valores. Se vem para matar, é porque tem vida. Se vem para destruir, é porque tem algo construído. Quem trouxe os valores? O Senhor. Quem foi o doador da vida? É o doador da vida? O Senhor, Jesus. E quem é aquele que construiu coisas na nossa vida? Igualmente o Senhor Jesus. E ele segue dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância nesse caso é algo que transborda, é algo que não vai faltar. É a segurança que a ovelha de Jesus tem em saber que Ele estará presente em qualquer circunstância. E a Bíblia então segue dizendo, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, que depõe o personagem, a figura do ladrão também, ele vê vir o destruidor, o matador da vida, o roubador, e ele foge deixando as ovelhas, e a fera as arrebata. E ele diz aqui, o mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas, ele não é o pastor cuida, protege, abençoa, mas o mercenário está interessado na lã, está interessado no que a ovelha pode dar, não no que ele possa dar a ovelha para cuidar. E a Bíblia então diz, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus disse que Ele é o bom pastor, no versículo 11, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas ou pelas ovelhas. É justamente o contrário do ladrão, do mercenário ou de qualquer fera que vem só para destruir, aniquilar, matar, roubar, destruir. Roubar, matar, destruir. A Bíblia diz que Jesus disse que veio para dar vida, e vida com abundância. E concluindo com você, Jesus disse que ainda tem outras ovelhas que não são do seu aprisco,
e que convém agregar essas ovelhas ao seu aprisco. E haverá um só rebanho e um pastor. Ele está falando de um projeto de salvação, de um projeto de relacionamento que não se circunstanciava somente aos judeus, para o qual o evangelho chegou em primeiro momento, mas também às demais pessoas, às demais nações. E o interessante é que Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus está dizendo que tem outras ovelhas que não são daquele aprisco, mas que estão em outros apriscos, mas que são ovelhas dele. E ele diz que convém agregar, ajuntar essas ovelhas em um único rebanho, para que ele seja o pastor sobre todas elas. Você já imaginou? Um rebanho de ovelhas aqui, acostumado a conviver junto, outro rebanho aqui, que são do Senhor, mas eles não convivem junto com esse. E a Bíblia diz que Jesus quer fazer assim com os seus rebanhos, juntar tudo em um, para ele cuidar de todos ao mesmo tempo. Nesses dias, qualquer um de nós como ovelhas, ou ovelha do Senhor, estamos em vários apriscos neste mundo, em várias igrejas, em vários templos. Mas a Bíblia diz que cada um de nós é ovelha do pastor Jesus. E que por enquanto, eu estou aqui, você está aí, outro está acolá, mas vai haver um dia que ele vai juntar todas essas ovelhas num só rebanho. Que dia primoroso, que momento extraordinário, quando nós estaremos juntos e para sempre com o Senhor. Esse estudo da escola bíblica é uma preciosidade. Se você quiser vir aqui no templo, na Quinta Igreja Assembleia de Deus de Nova Friburgo, é um desses domingos pela manhã, você vai ouvir ensinamentos como esse com o tempo mais longo. Vai ter oportunidade de fazer perguntas também, se houver dúvidas. E com certeza isso vai ser enriquecedor para você. Eu fico por aqui, nas minhas limitações, na minha forma simplória de falar. Mas se você quiser estudar a palavra de Deus com mais tempo, podendo perguntar, todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica. Se você quiser fazer um curso de discipulado, nós temos, funciona todo domingo igualmente, em locais distintos um do outro, a escola bíblica e o discipulado. E nós estamos aqui para caminhar juntos. Mas nunca esqueça do que Jesus disse. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele, o Senhor, tem alívio para você e tem descanso para te dar. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.